Glória a Deus. Tem gente corajosa aqui hoje? Agora eu vou falar de novo com uma diferença muito importante. Tem gente corajosa no Senhor aqui hoje? Glória a Deus, coragem, né? Todos os dias a gente tem que vestir a camiseta da coragem, senão a gente não consegue. Primeira carta aos Coríntios 9, 24, 27, uma mensagem rápida e simples para o nosso coração. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uau! Imagine a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com o Senhor, como uma corrida com obstáculos. Você já viu uma corrida de obstáculos, quando a gente assiste Olimpíadas, como é? Ele enfatiza aqui, o apóstolo Paulo, duas coisas: corram de tal modo que alcancem o prêmio. E a segunda coisa, submetam-se a um treinamento rigoroso para obter a coroa eterna. Então não é para qualquer coisa. Eu não sei se você já começou a entender. Você precisa correr para chegar. E você precisa se submeter a um treinamento rigoroso que é necessário para você chegar. As corridas com obstáculos, elas estão presentes nas provas de atletismo. São corridas que têm percurso com barreiras, com atletas para fazer provas de 200 metros com obstáculos. 2.000 metros e 3.000 metros com obstáculos. Essa última em prova de Olimpíada. Então, eles precisam correr e saltar os obstáculos. Eles não param para retirar obstáculos. Os atletas correm para ganhar um prêmio, para pegar a medalha de ouro. Eles pulam, eles saltam sobre os obstáculos. Quem tenta remover o obstáculo, perde força e para no meio do caminho. Então, se a nossa caminhada, se nós temos um trajeto guiado por Deus, se nós temos um alvo que é Cristo, se nós temos um propósito de vida, seja ele na sua casa, seja ele no seu trabalho, uma missão, aquela que Deus escolheu para que você exercesse, certamente opositores vão colocar muitos obstáculos na tentativa de fazer a gente parar e tentar remover. E essa é a maior estratégia. A gente muitas vezes para e tenta remover obstáculos. E aí a gente se cansa. E quantas pessoas cansadas param a corrida porque estão esgotadas, estão desanimadas, não conseguem mais enxergar o alvo, não conseguem mais enxergar o propósito da corrida. E eu quero falar de 3 obstáculos aqui que faz muito sentido na nossa vida. O primeiro obstáculo é o da ofensa. E aí vem Davi, que quando ainda não era rei. Davi, ele está tendo uma guerra, né, dos filisteus contra o povo de Deus, e o gigante está insultando o exército do Deus vivo, e de repente o pai manda Davi lá levar pão para os irmãos. E quando Davi chega lá, os irmãos ofendem ele. Quem que você está pensando que você é? Que você está aqui com as minhas palavras? O que você está fazendo aqui? Você é mau, você é presunçoso, vai lá cuidar das suas poucas ovelhas. Ele poderia ter parado aqui, ter ficado ofendido e ter voltado para casa, ter chegado lá para Jessé e falar: então eles me humilharam, eu vou voltar para as minhas ovelhas, porque essa é a minha realidade. Ele não deu nem bola. Ele tentou argumentar, a Bíblia diz que ele argumentou, mas que em nenhum momento ele desistiu. Foi ele que matou o gigante. Davi não parou diante da ofensa, ele pulou o obstáculo.
e cumpriu a missão que ele precisava cumprir, porque tudo começava ali. Ele começou a ser conhecido depois que ele matou o gigante. Então muitas pessoas param diante da ofensa, diante da mágoa, e começam a remoer, e começam a tentar remover o obstáculo, para tentar continuar. Pula. Deus manda dizer, pula o obstáculo e continua. Não para. Vai ter outro ali na frente, para você pular de novo, e para você pular de novo, porque nós estamos falando de uma corrida com obstáculos. Nós estamos falando de cristãos, atletas, com forte treinamento, com treinamento rigoroso para alcançar a coroa. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa para qualquer um, não é uma coisa para quem quer ter um relacionamento meia boca com Deus. Quem tem a meia boca vai ficar no meio do caminho. É para quem se submete a um treinamento rigoroso e alcança a coroa. O segundo obstáculo é o medo. Quantas pessoas param e de verdade o medo realmente tenta nos intimidar o tempo todo. A rainha Esther teve que enfrentar o medo. Ela chega diante de uma situação que o tio chega para ela e fala assim: o nosso povo vai ser exterminado, existe um decreto para isso, você precisa se apresentar para o rei, você precisa interceder por nós. E ela fala: como assim? Eu vou morrer. Porque se eu me apresentar para ele sem ser chamada, e ele não estender o cetro para mim, eu posso ser morta na hora. E aí o tio fala: quem sabe não foi para um momento como esse que você foi colocada aí. E o que ela fez? Como Esther pulou o obstáculo? No jejum e na oração. Ela foi orar, foi jejuar. Ela pulou o obstáculo do medo, intercedeu e o povo foi salvo. O que tem te amedrontado? Qual é o decreto? Qual é o gigante? O que tem colocado medo no seu coração? O Espírito Santo fala para você: pula e prossegue. Pula e prossegue. Não para diante do medo. E o terceiro obstáculo, a dúvida. A dúvida gera incredulidade. O que é incredulidade? Falta de fé. Gideão se achava menor, se achava fraco. Deus chega para ele e fala que ele ia libertar o povo. O povo de Israel estava sofrendo demais, porque eles eram desobedientes, então eles estavam sendo saqueados toda hora. O povo estava sofrendo, estava clamando por uma saída, clamando a Deus por uma saída. E Deus chega para Gideão e fala: é você que vai libertar, é você que vai lá e faz. O Senhor fala assim: ó, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. E ele fala: eu? Como assim? Aí Deus convence, mas ele pede sinal. Ele não acredita. Ele fala: como? E pede um monte de sinal para Deus. E Deus vai dando, vai confirmando. E aí com 300, ele tinha muitos soldados, mas ele foi para a guerra com 300. Ele confiou no Senhor. Ele confiou, ele pulou o obstáculo. E ele confiou. E ele foi para a guerra com 300 homens. E Deus deu vitória, porque a vitória não pertencia a ele, mas pertencia a Deus. Qual é a dúvida que permeia o seu coração? Qual é a voz que fala na sua cabeça que não vai acontecer, que não vai dar certo, que você vai fracassar, que já era, que é o fim? Pula o obstáculo, confiando naquilo que Deus fala para você, nas palavras que você tem ouvido no altar do Senhor, nas palavras que você escuta no seu tempo com Deus. A Bíblia está cheia repleta de encorajamento para a gente. É: não temas, crê somente. Qual é o contrário? Crer. Não deixa a dúvida. Então ele confiou no Senhor, ele foi e obteve vitória. O apóstolo Paulo, ele dá detalhes de como a gente deve correr se a gente quiser ganhar o prêmio. Não correr como quem não tem um alvo. Como quem não tem um alvo. É gente que está por estar, vem por vir, ora por orar, faz por fazer, sem alvo. Você precisa ter um alvo, e o seu alvo tem que ser Cristo.
Porque quando você foca em Cristo, Ele te dá as coordenadas de todo o seu trajeto. E hoje você vai sair daqui sabendo que todos os obstáculos que o diabo colocar no seu caminho, não é para você retirar, é para você pular e continuar. O único que é capaz de romper obstáculos é o Senhor. Então aquilo que precisar ser rompido, Ele vai lá e Ele retira. Mas aquele que continuar é para você pular, não é para você parar. Então que você seja corajoso e corajosa novamente, para você e eu alcançarmos a coroa que está lá no fim. Corra focado, se submeta a esse treinamento, confie no Senhor, olhe para Jesus e não pare diante dos obstáculos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos encoraja a continuar. Nós sabemos que teremos muitos outros obstáculos até a nossa chegada, até o final de todas as coisas. Mas nós ouvimos a voz do Teu Espírito e nós conseguimos pular os obstáculos porque confiamos em Ti. Não há obstáculo que possa ser pulado sem olharmos para Ti antes, Pai. Nós olhamos e pulamos, caminhamos, olhamos e pulamos, caminhamos, olhamos e pulamos, e assim nós vamos conquistar aquilo que o Senhor já determinou para nós. Nos ajuda, não é fácil, nós precisamos vencer o medo, nós precisamos vencer a dúvida, nós precisamos vencer, Senhor, as ofensas, porque nós sabemos que tudo aquilo que vem para nos impedir é para parar o propósito do Senhor nas nossas vidas. Mas nós somos revestidos de um Espírito que nos dá ousadia e coragem. No domingo nós tomamos posse da unção de ousadia e de conquista. E nós estamos aqui tomando posse da unção da coragem para que a gente consiga correr essa corrida com obstáculos até o fim. Por isso eu já te agradeço pela vitória, pelo final, pelo prêmio, pela coroa conquistada, em nome de Jesus, amém? Aplauda Ele.